família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. No vídeo de hoje, dois assuntos. Vamos falar sobre essa incoerência da Federação do Rio de Janeiro e também a incoerência do técnico Marcelo Cabo. Vamos falar também sobre a situação que envolve a eleição do Vasco da Gama. A Levenciano entrou com 2 recursos aí junto à Justiça para reverter esse cenário e passar a valer a eleição do dia 7 como a eleição do Clube de Regatas, onde ele venceu e foi ali aclamado presidente do Vasco, né? Então, depois da vinheta, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto, né? Antes disso, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações se estiver gostando do canal, para que a gente possa, sempre que subir um vídeo novo, o YouTube te avisar, tá? E também, se quer ajudar o canal, você pode clicar no Seja Membro ou ajudar de qualquer outra forma nos valores que você bem entender, beleza? Depois da vinheta, nós vamos trazer 2 lances do mesmo juiz que foi escalado para apitar o jogo do Vasco de ontem, o senhor João Batista de Arruda. Lá em 2015, o mesmo lance, ele teve uma outra interpretação. Veja só, roda a vinheta. Rodrigo Yuri, brigando com Laranjeira, tenta o toque de cabeça, e quando foi chutar essa bola o Laranjeira, que já tem cartão amarelo, e aí eu quero ver, porque se levantar tá expulso, ó, tá expulso o Laranjeira, tá expulso o jogador do Vasco. Lances idênticos, interpretações diferentes, você viu aí como a coisa funciona diferente quando é o Vasco da Gama. Esse mesmo juiz aí, João Batista de Arruda, lá no Clássico em 2015 contra o Flamengo, teve uma interpretação totalmente diferente quando o Jonas faz o lance que o próprio jogador do Vasco fez aí, semelhante no jogo ontem contra o Madureira. Lá em 2015, deu apenas o amarelo. Aqui, em 2021, expulsou o jogador do Vasco da Gama. Eu, sinceramente, não entendo por que um juiz que lá em 2015... reconhecidamente foi afastado e teve que passar por uma reciclagem por ordem da FERJ, em 2021 volta para apitar novamente um jogo do Vasco. 6 anos depois, o mesmo árbitro não tem critérios, não tem evolução, entendeu? E tem que abandonar o futebol carioca urgentemente. Essa federação, inclusive, tem que mudar. Tem que haver uma reciclagem, inclusive, na própria federação do Estado do Rio de Janeiro. São os mesmos árbitros, mesma comissão de arbitragem, mesmo presidente de uma federação que depende única e exclusivamente desse campeonato aí para poder se valer durante uma temporada, e que esse campeonato está cada vez mais perdendo prestígio, credibilidade, já não é mais o campeonato charmoso que foi durante muito tempo, né? Claro que a partida de ontem tem aí muito a ver com as decisões equivocadas do técnico Marcelo Cabo. A gente não está aqui colocando culpa só na arbitragem. A gente está mostrando que as coisas na Federação do Rio não mudam, que os critérios são os mesmos e que a irresponsabilidade é a mesma. Mas ontem, o técnico Marcelo Cabo levou a campo um time que acabou sendo ali inexperiente, um time que poderia ter um equilíbrio melhor, né? Claro que o laboratório do Carioca é importante, fazer certas experiências aqui no Campeonato Carioca para que sirva, né, de espelho, sirva aí de rodagem, para que o elenco possa ter realmente opções durante a temporada. Mas o Vasco não está disputando essas competições todas. O Vasco está disputando o Carioca, que inclusive está eliminado das finais, e Copa do Brasil e o Brasileirão, que o Brasileirão ainda nem começou. Então é importante que se faça experiências, mas não como a de ontem. Levou um time totalmente inexperiente a campo. Deveria ter mantido ali uma mistura, né? Por exemplo, levou a campo o Vanderlei, escalação do Vasco de ontem: Vanderlei, Tenório, Ulisses, Graça, Riquelme, Bruno Gomes, Rômulo, Laranjeira, Figueiredo, Léo Jabá e Thiago Reis. Um time praticamente todo da base, com exceções aí do Vanderlei, né, e do Rômulo. Time do Vasco praticamente todo da base, né? O Léo Jabá também é outra exceção.
Deveria ter ido ali com alguns jogadores experientes para poder orientar melhor os atletas jovens da base. Isso é importante dentro de campo, né? Então eu teria ido com o Vanderlei, teria colocado ou o Castan ou o Hernando para jogar junto com o Ricardo Graça. Teria colocado ali no meio campo, né, o Marquinhos Gabriel, que precisa jogar. Marquinhos Gabriel é um jogador que ano passado jogou muito pouco, precisa de rodagem, precisa também ali de minutagem dentro de campo, até para poder realmente pegar um ritmo de jogo, entrosar com esse elenco do Vasco, né? E eu teria colocado ali o Morato no lugar do Figueiredo, né, para jogar junto ali com o Thiago Reis e o Léo Jabbar, né, 2 jogadores experientes, Morato e Léo Jabbar, para poder realmente segurar um pouco mais a bola, né, dar um pouco mais de minutagem também para o Morato, que vem de um ano de lesão, né. Então a gente não tem essa temporada cheia com jogos de Libertadores e Sul-Americana junto com Copa do Brasil e Brasileirão, para a gente poder estar poupando atletas da forma que está. Eu acho que é importante fazer testes, mas dava sim para se ter feito testes, por exemplo, colocando o Figueiredo no segundo tempo, colocando o Laranjeira na posição do Marquinhos Gabriel no segundo tempo. Acho que era importante isso, né? Então, acho que a partida de ontem foi importante para a gente fazer algumas experiências, mas não da forma que foi. Aí, resultado, perdemos dentro de campo, né, e levamos para o segundo jogo uma desvantagem. Então eu acho que errou na estratégia o técnico Marcelo Cabo, aliado a essa federação que só nos prejudica, né, que escala árbitros incompetentes para apitar o jogo do Vasco. Cansamos de ver isso no Campeonato Carioca. Lances e mais lances em que o Vasco é prejudicado, e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Ninguém falou ontem da diretoria em relação a esse lance, que teve uma interpretação em 2015 e outra em 2021. Vamos falar de outro assunto? Vamos falar agora sobre a situação da eleição do Vasco, que anda longe de acabar, né? Apesar de termos aí o presidente Jorge Salgado à frente do comando do Vasco da Gama, a gente sabe que isso é sob júdice. E o Levenciano entrou ontem com 2 recursos, um recurso especial e um outro extraordinário. O que quer dizer tudo isso? O Leve enfatiza algumas coisas que já foram ditas em processo, né? Ele enfatiza, por exemplo, no recurso, vamos ver aqui, colocar a imagem aqui para vocês. O Leven, né? O que o Leven quer com esses recursos? O objetivo é anular a decisão ali do colegiado da primeira Câmara Civil, né, do estado do Rio de Janeiro, onde ali a eleição do dia 14 foi validada, né, e aí tornou então o presidente Jorge Salgado presidente do Vasco da Gama, né? A ideia do Leven é justamente essa, entrar com esses recursos para provar que a eleição do dia 7 é a eleição válida, né? Anular então a eleição do dia 14 e aí, além disso, mostrar que a Lei Pelé, por exemplo, ela torna possível uma eleição online, mas não obriga o clube a fazer especificamente a eleição de forma online. É uma opção a mais para o clube, por exemplo, utilizar na sua votação. O Vasco, inclusive em estatuto, não tem qualquer outra forma de votação que não seja presencial. Importante que se frise isso, e o Leven fala isso, né, nos seus recursos. Por exemplo, o Leven entra com um recurso especial, né, e dizendo o seguinte: afirmando irregularidade já em primeira instância, quando a liminar para a realização de eleição virtual foi deferida por meio de uma emenda inicial, né, por Faues Musa, né, então presidente da Assembleia Geral do Vasco, depois do próprio clube à época já ter comparecido ao feito. A defesa deixa o questionamento que isto não poderia ter sido promovido de maneira unilateral, né? Defendeu ainda o Levenciano na argumentação da seguinte forma: portanto, encontram-se violadas as normas dos artigos 1015, 927, inciso 3º e 329 do CPC, impondo-se a anulação do acórdão recorrido para que essa questão relativamente ao pedido de tutela antecipada formulado por emenda da inicial feita sem anuência dos réus seja julgada pelo Tribunal de Segunda Instância, né? Aí, Roberto Monteiro também entrou com um recurso legal em relação a essa situação da eleição do Vasco. O que diz o Monteiro? O Monteiro, ele entra com um recurso em especial defendendo primeiramente a necessidade de distribuição por prevenção ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma do STJ. A argumentação desta questão foi o fato dele ter sido relator de um outro recurso anterior, também envolvendo o pleito presidencial do Vasco,
no ano passado. As violações apontadas foram semelhantes às dos recursos do Levin esse ano, certo? Em relação aos recursos extraordinários, o Levin, né, afirmou que a questão submetida transcende os interesses das partes e tem recurso geral. Para tanto, argumenta que a matéria trazida neste extraordinário dá ao Supremo Tribunal Federal a oportunidade de definir a extensão da autonomia das entidades desportivas asseguradas pela Constituição. A resolução desse assunto interessa a qualquer entidade desportiva do país, porquanto tem aptidão para deixar claros os limites dessa autonomia diante de uma decisão judicial. Em resumo, galera, é o seguinte: o Vasco ele tem como uma entidade desportiva um estatuto, uma carta magna que tem condições sim de estabelecer as regras, as normas a serem seguidas, né, internamente, e aí ele seguir os seus processos sem depender de justiça. Então é isso que está se pedindo, que as regras do clube sejam validadas, né, e que faça-se o uso da carta magna do clube, o estatuto, para, né, o cumprimento dos deveres, né, dos direitos que são realmente ali exercidos dentro do processo eleitoral do Vasco, né. Então deixa claro que o Vasco realmente tem suas regras, suas normas, né, e por isso não precisa estar judicializando as questões, né. Levin e Roberto Monteiro enfatizam também a questão da Lei Pelé, né? A Lei Pelé ela dá a oportunidade de você, né, poder fazer um pleito online, né? Mas o Vasco tem o seu estatuto, né, e de forma presencial é o formato da votação no estatuto do Vasco. Levin também cita, por exemplo, que no mesmo local, ou seja, em São Januário, dias depois houve ali a eleição municipal, a votação municipal. O São Januário é um colegiado, né, é um polo eleitoral onde as pessoas exercem, né, seu voto presencial para a eleição municipal, né, estadual, e nessa em específico ocorreram as eleições municipais de forma presencial sem qualquer problema, demonstrando que o clube tem capacidade sim de organizar um pleito presencial mesmo no momento caótico, no momento delicado como a pandemia. Cursos aí que foram solicitados por Roberto Monteiro e Levin esse ano, de 2 recursos especiais, 2 recursos extraordinários, devemos ter algum pronunciamento ainda no mês de maio sobre essa situação. Então pode ser que agora em maio a gente tenha alguma reviravolta em relação ao processo eleitoral do Vasco, quem sabe aí anulando a decisão do dia 14, né, passando a validar, por exemplo, a eleição do dia 7. Estamos ansiosos, sabemos que temos um projeto grande aí para o Vasco, foi explicado por diversos meios aí de comunicação, diversos canais, estiveram lá presencialmente com o Levin, fazendo questionamentos, trazendo à tona as garantias que foram dadas para que o processo, para que esse projeto, aliás, somamos, entre já com recursos garantidos, né, com juros baixíssimos ao Vasco, e que esse projeto pode sim salvar o Vasco imediatamente do caos em que o Vasco está aí vivendo. Um esvaziamento da marca, a gente eliminado de campeonatos vazios como esse, por exemplo, do Carioca, reforços questionáveis, salários, né, que não são pagos ou são pagos com atraso, são pagos com repactuação. Enfim, podemos ter aí um projeto forte à frente do Vasco caso haja realmente uma reviravolta na justiça. Aguardemos, né? Eu acho que tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, e o que a gente espera é que realmente o Vasco saia de onde entrou, saia desse ciclo vicioso que o Vasco se meteu, de estar o tempo todo entrando em acordo, pagando dívidas e mais dívidas, sem ter condições de pensar no futuro, né, de conseguir competir no mercado brasileiro em relação a contratações de jogadores, em relação a pagamentos em dia, em relação a ter uma marca forte fora do centro, eixo Rio-São Paulo. A gente precisa realmente trazer o Vasco para perto dos seus torcedores, né? Trazendo sedes aqui para a região norte e nordeste, levando aí o Vasco com academias de futebol para que os pais possam inscrever seus filhos em escolinhas, para que a gente possa respirar o ambiente do clube numa espécie de ambiente onde a gente possa, além de ter o filho na escolinha, a gente possa votar, a gente possa se associar, a gente possa comprar material esportivo do Vasco, a gente possa conviver, né, com a história do clube mais de perto, de repente no final de semana, num lazer, num clube, né, ali em que o Vasco possa ter ali os seus sócios aproveitando as dependências da instituição, né? Então o que a gente espera realmente é isso, que haja aí uma reviravolta, que o Vasco volte a ser um clube gigante e que a gente possa realmente voltar a ser protagonista no futebol brasileiro.
Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilha, traz a galera para conhecer o nosso conteúdo. Também, se quer ajudar, clica no Seja Membro, ou se quer ajudar o canal de alguma outra forma, não podendo ser membro, você pode fazer aí a sua contribuição da forma que bem entender. Valeu? Fica na paz, fica com Deus e até mais. Ha ha ha!